A questão do aquecimento global é uma verdade científica ou não? Quando a gente observa os valores de temperatura e a associação com o CO2, a gente vê que o processo é invertido. Primeiro sobem as temperaturas e depois o CO2 vai atrás. Então essa hipótese que o CO2 controla o clima da atmosfera da Terra é fraudulenta, ela não passa pelo método científico. Então o que será que está por trás dessa história? O que está por trás dessa história são elementos geopolíticos. Nós estamos utilizando, essas pessoas que trabalham em cima dessa hipótese fraudulenta, utilizando os gases como o CO2, que são gerados pela queima de petróleo, por exemplo, para deter o desenvolvimento dos países que são pobres, como no caso o Brasil. Então você cria uma geopolítica e uma estrutura que pode engessar através de painéis políticos científicos e de uma institucionalização de um poder supranacional para poder controlar as nações, que é o caso, por exemplo, dessa próxima agência ambiental internacional, que vai ser chamada Polícia do Clima, que vai ter prerrogativas de chegar nos países e implementar sanções políticas, econômicas e até mesmo militares. Então, o que está por trás disso é, inclusive, a perda da soberania nacional. É um grande problema que nós devemos estudar com afinco e tomar bastante cuidado, principalmente a nossa classe política. Tivemos aqui hoje no Espaço Democrático um encontro bastante instigante, com uma palestra cujo conteúdo vai na contramão de tudo aquilo que a sociedade acredita, em tudo aquilo que a comunidade científica, de uma maneira geral, expõe para a opinião pública. O professor Ricardo Felício defende a tese de que não há um aquecimento global, que o CO2 é o gás da vida, e que o mundo não está esquentando. Tudo isso gera um conjunto de informações bastante polêmica que nos estimula a procurar o aprofundamento nessas questões para poder entender um pouco sobre o futuro do nosso planeta. A palestra de hoje do professor Ricardo Felício foi brilhante, em todos os sentidos. Ele trouxe aqui para a Fundação Espaço Democrático um sem número de argumentos para que possamos enxergar muito bem esta política do aquecimento global que leva muitos países à pobreza, que condenam os países mais pobres à pobreza maior ainda, em detrimento, em benefício dos países mais ricos do mundo. E a saída para um país pobre como o Brasil, rico na natureza, mas pobre na geopolítica, será também a política. Eu gostaria que os partidos políticos fossem invadidos por jovens, por mulheres que nunca fizeram política, que pudessem entender essas questões para melhor defender as riquezas naturais do Brasil.